Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Como se dá o ensino religioso em escolas protestantes de missão em Belo Horizonte? Quais são as perspectivas para a disciplina Ensino Religioso? No Religare de hoje, eu recebo Tassiana Brasil dos Santos. Ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Olá, Tassiana. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda aqui no Religare. Obrigada, Flávia. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Acompanhe o Religare através do nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal, marque no sino para receber as nossas notificações. E também compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Tassiana, quando nós falamos em ensino religioso, nós precisamos falar de uma disciplina com larga trajetória. Não é? Como falar de ensino religioso? Qual é a sua perspectiva para falar do ensino religioso em nosso país? Sim, Flávio. Uma coisa muito interessante da gente pensar é que o Brasil, ele é um país que foi colonizado por Portugal, que era um país católico, que tinha o catolicismo como religião oficial, e isso influenciou também toda a trajetória de escolarização no Brasil. As primeiras escolas que nós tivemos aqui, elas foram feitas por jesuítas e franciscanos. E assim, mesmo depois da reforma pombalina e tudo, o pensamento religioso ele sempre permeou as práticas escolares, porque era um país que não era laico, que tinha uma religião oficial. E por ter uma religião oficial, era natural que houvesse também um ensino dessa religião nas escolas. Somente depois da proclamação da República que nós passamos a ter um Estado laico e a proposta de uma liberdade religiosa dentro das escolas, que também não é uma coisa assim tão simples e tão fácil, que sempre houve muitas disputas políticas por esse espaço da escola, por estar ali demonstrando a sua própria religião, a sua própria visão de mundo em detrimento das demais. Bem, do ponto de vista da sua pesquisa, nós observamos a sua defesa de um ensino religioso laico. O que é um ensino religioso laico? O ensino religioso laico é um ensino religioso que ele não desmerece nenhuma tradição como falsa, mas que ele também não adota nenhuma tradição como verdadeira. É um ensino religioso inclusivo, que ele vai considerar todas as religiões, todas as filosofias de vida e as pessoas que não têm religião também, porque todas essas pessoas têm um igual direito à educação e têm um igual direito à expressão. Então, todas as tradições devem ser consideradas no ensino religioso laico. Pois é, Tassiana, mas alguns sistemas de ensino mantêm ainda a perspectiva de ensino religioso confessional. Como tratar, então, essa relação entre educação, religião? Como é que fica o ensino religioso? Olha, Flávio, é muito difícil a gente pensar nessa realidade, porque o que acontece? Atualmente, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela unifica o que deve ser ensinado nas escolas públicas. E a Base Nacional defende um ensino religioso laico, defende um modelo mais fenomenológico de ensino religioso que não vai ofender e nem privilegiar nenhuma tradição. Só que, infelizmente, no Brasil, nós temos algumas leis e alguns documentos que são contraditórios. Se, por um lado, a Constituição fala que vai ter ensino religioso em todas as escolas, também nós temos documentos legais que falam que não deve haver proselitismo. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que defende ensino religioso laico, mas nós temos um parecer do Supremo que diz que é aceitável a existência do ensino religioso confessional. Atualmente, nas escolas, a prática tem tendido mais para o não confessional. Até a promulgação da base, nós tínhamos estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que defendiam um modelo de ensino religioso confessional que fazia concursos semelhantes aos que tem de capelão para o Exército. O concurso era feito de acordo com a confissão religiosa do professor, como é do capelão, de acordo com a confissão do ministro. Então, atualmente, isso já não está acontecendo mais. Está havendo uma união pela laicidade no Brasil, apesar de ter essa prerrogativa legal, mas a laicidade está ganhando. Bem, eu fico feliz de saber, então, que o processo esteja caminhando
dessa forma. Bem, e Tassiana, quando falamos sobre formação de docentes para ensino religioso, para a atuação no ensino religioso, nós falamos da disciplina Ciências da Religião. Você certamente acompanhou, né, toda a discussão para a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para a formação, para cursos de licenciatura em Ciências da Religião. Como é que você vê esse processo? Que perspectivas abre essa nova situação? Olha, é uma coisa muito importante nós termos agora um curso que, a nível nacional, ele vai ser reconhecido pelo MEC e ele é reconhecido como a formação básica para o docente de ensino religioso. Um problema que acontece muito dentro da escola, vou citar como exemplo o caso aqui de Minas Gerais. Eu sou professora concursada da rede estadual. E, assim, quando a gente vai ler o edital, o maior edital é de ensino religioso. E grande parte do texto ali é explicando todas as formações possíveis para se habilitar um docente de ensino religioso. E, com isso, a gente chega na escola e, às vezes, você tem um colega que vai dividir aulas com você e você vê que, às vezes, a visão é muito diferente porque a formação foi outra. É uma outra visão do que é o ensino religioso. Às vezes são pessoas que até vêm das ciências da religião, mas vêm de um discurso mais voltado para a teologia. E aí, quando chega na escola, querem replicar esse discurso. E agora, com uma graduação que vai ser base para a formação de todos os docentes da área, então acaba que unifica mais o discurso também e nos proporciona uma melhor qualidade de trabalho profissional. Nós falávamos um pouco antes de começarmos a gravação sobre o campo do ensino religioso como um campo de disputas políticas. O que acontece, né, quanto a isso? Né? O que são essas disputas políticas? Por que ocorrem essas disputas políticas relacionadas ao ensino religioso, Tassiana? Olha, o que a gente percebe sobre o ensino religioso é que sempre houve, igual eu citei alguns minutos atrás, sobre a questão da laicidade no Brasil. Sim. Dentro desse contexto de laicidade, há uma disputa muito grande, porque em alguns momentos os governantes queriam agradar os grupos que tinham maior número de pessoas, ou agradar pessoas mais poderosas dentro da sociedade, então concediam a eles privilégios, inclusive dentro da educação, de determinar o que seria ensinado. E o ensino religioso várias vezes foi afetado por isso. Muitas vezes o ensino religioso deixou de ser laico na história do Brasil porque se procurava agradar um público específico ou agradar alguma pessoa poderosa, ou simplesmente porque se procurava unificar a forma de pensar da população, se procurava homogeneizar as pessoas. E isso tudo é muito danoso ao nosso país, à diversidade cultural, e ignora a forma como o nosso país foi fundado, foi criado, foi construído de uma perspectiva multicultural. A professora Elisa Rodrigues, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela lembrou uma palestra que proferiu na PUC Minas, que o ensino religioso é ensino sobre religião, sobre religiões e não de religião. Mas nem sempre, não é, Tassiana? Outros colegas que atuam na escola, nem sempre as famílias entendem dessa forma. Como produzir um convencimento, um entendimento acerca da nossa disciplina e do que ela se propõe? Olha, uma coisa que a gente lê às vezes na teoria e fala assim, o ensino religioso teve uma dificuldade de construção epistemológica, e a gente lê isso na teoria e fica pensando, então é só uma coisa lá, um problema da universidade? Não, é um problema da gente todo dia em sala de aula. Porque é muito difícil, às vezes a gente chega na escola, eu fui a primeira professora concursada de ensino religioso na rede. E assim, quando eu cheguei na escola, o primeiro dia que eu cheguei, olha, eu vim assumir. E eu ouvi muita coisa esquisita nesse sentido. Porque eles pensavam, mas professora de ensino religioso não era para o bispo estar te indicando, não era para você vir indicada por alguém, e se você vem indicado, você não podia ser concursado igual a gente.
e também até da perspectiva de o que a gente faz em sala de aula. Isso, infelizmente, é um problema, um desafio para as escolas brasileiras, até quando a gente fala em interdisciplinaridade, é esse mesmo problema. Não é costume dos professores conhecer o currículo das outras disciplinas. Então, quando a gente já está falando de uma disciplina que tem ali um lugar estabelecido dentro da grade escolar, sem problema. Mas quando a gente está falando de uma disciplina que não há clareza sobre o que ela é, então, cada dia é um desafio de estar contando, estar mostrando, estar conscientizando sobre o nosso trabalho. Excelente, Tassiana. No segundo bloco, eu quero conversar um pouco mais com você sobre a pesquisa que você fez agora no seu doutorado. A gente está falando agora sobre ensino religioso na escola pública, basicamente, mas sua pesquisa foi sobre o ensino religioso em escolas confessionais protestantes. Então, vamos aguardar para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com Tassiana Brasil dos Santos para falar sobre o ensino religioso. A gente faz um rápido intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje a nossa convidada é Tassiana Brasil dos Santos. Ela concluiu o seu doutorado no ano 2019 na PUC Minas, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, sob orientação do professor Paulo Agostinho Nogueira Batista. E eu queria agora, Tassiana, que você falasse um pouco para nós sobre a sua pesquisa, né, e sobre esse recorte que você fez acerca do ensino religioso em escolas confessionais protestantes na cidade de Belo Horizonte. Bom, a ideia de pesquisar sobre o tema é porque eu já vinha do mestrado e de uma iniciação científica em que eu estudei a relação entre educação e religião. Tanto no mestrado quanto na iniciação, eu falei sobre a questão dos batistas, porque tanto lá nos Estados Unidos quanto os missionários que vieram aqui para o Brasil, eles tinham uma visão não apenas religiosa da religião deles, eles tinham também uma visão política. E essa visão política, ela incluía temas como, por exemplo, o voto, a democracia, a laicidade. Então, isso tudo foi aparecendo. E aí, no doutorado, eu resolvi estudar como que essas ideias influenciavam as práticas de ensino religioso desses grupos. Outro dia mesmo, o telespectador vai se lembrar ou vai poder procurar no nosso canal no YouTube o Religare com o Jair Leal. Ele também pesquisou sobre o tema dos batistas em Minas Gerais, sobre a constituição da identidade batista em Minas Gerais. Ele trouxe também uma questão relacionada ao investimento da Igreja Batista na questão educacional. O que você poderia... Bom, você também fez na sua pesquisa sobre... incluiu a pesquisa sobre o Colégio Metodista, não? Isabella Hendricks. Vamos começar pelos batistas. O que você acrescentaria sobre essa questão educacional? Sobre os batistas, a gente percebe nas práticas dele, tanto no passado quanto hoje, uma ênfase muito grande em que o aluno consiga viver bem em um ambiente democrático. E não só de aceitar o ambiente, mas também de saber se portar ativamente nesse ambiente. Então, nós vemos, por exemplo, pegando numa perspectiva histórica, em 1920, que é a fundação do Colégio Batista, nós vemos alunos tendo aula de oratória, tendo discussões para eles apresentarem ideias em público, para que eles tivessem influência na fala e para que, quando eles fossem adultos e estivessem em uma situação, eles soubessem apresentar melhor as suas ideias do que os demais. Essa é uma das estratégias políticas que eles colocam dentro da educação, com essa expectativa de transformar a sociedade brasileira não apenas do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista político. E esses temas, eles continuam presentes até hoje dentro da educação batista. A democracia é uma ideia muito forte, a laicidade, o respeito à diferença, uma coisa que, na teoria, na prática a gente vê um pouco de divergência sobre isso, mas, teoricamente, os batistas são livres pensadores.
apesar de haver um corpo doutrinal, não existe expulsão da denominação porque a pessoa pensa diferente. E isso se reflete também na forma de educação, porque a partir do momento em que uma pessoa pensa diferente, se ela pode provar, se ela pode explicar, se ela pode argumentar, ela tem toda a liberdade de pensar diferente dos demais. Há uma diferença significativa entre o perfil educacional do Colégio Batista e do Colégio Isabela Hendricks, que também foi objeto da sua pesquisa? Olha, a diferença que a gente percebe tem muito a ver com a concepção, com a forma como a denominação age. Porque enquanto para os batistas a democracia é um ponto fundamental, para os metodistas a participação na sociedade, a participação ativa, o combate às desigualdades, a procura de ajudar as pessoas que estão numa situação mais difícil do que as outras, isso tudo também aparece com muito mais ênfase dentro da educação metodista do que na educação batista. Então, nos dois colégios a gente percebe que existe um pensamento muito grande de transformação da sociedade. É claro que assim, tem semelhanças e tem diferenças. São igrejas que têm uma origem histórica muito parecida, mas que isso traz muitas semelhanças, mas que também possuem diferenças significativas. Há uma questão que faz parte desse debate, não é, Tassiana? Que é a diferença entre confessionalidade e confessionalismo. Você pode ajudar a gente a entender essa diferença, essa distinção? Sim, confessionalidade é uma coisa que é própria de toda religião. São características, seu pensamento, é a forma de agir, a forma de estar no mundo que é característica de uma confissão religiosa. O confessionalismo ele já é a imposição dessa forma de ver o mundo como a única forma verdadeira e correta. Para a gente que está no ensino religioso, e dentro dessa pesquisa também, o que acontece? Por serem colégios confessionais, eles não têm como abandonar a sua origem, até porque o público que os procura justamente por isso, por serem escolas confessionais, por serem escolas que vão ensinar os princípios desses grupos religiosos. E aí, eles não podem negar isso. E como que eles vão oferecer um ensino religioso inclusivo nesse caso? Então, a confessionalidade ela pode ser mantida, desde que não seja um confessionalismo, uma imposição. A confessionalidade, nesse caso, ela vai ser um elemento de manutenção da identidade. Eles não negam a sua própria identidade quando eles estão ali com as suas práticas educativas, mas eles dão liberdade para que o aluno faça a sua própria escolha de ser da mesma confissão ou não. Os projetos políticos pedagógicos desses dois colégios que você analisou, eles apresentam essa distinção entre confessionalidade e confessionalismo? Como é que fica aí a disciplina ensino religioso a partir dessa questão? Sim, as propostas elas têm essa perspectiva. Essa distinção confessionalidade e confessionalismo, na teoria, é uma discussão nova. Mas no projeto político-pedagógico a gente percebe sim essa diferença quando eles apresentam o ensino religioso e eles têm também as práticas de culto, mas as práticas de culto não são obrigatórias. Aí já é uma coisa diferente. Enquanto que o ensino religioso, o conteúdo sobre religiões, ele é parte do currículo. Então nós percebemos isso, que existe essa diferenciação, sim, entre aquilo que é confessional, que é próprio deles e não será obrigatório, e aquilo que é do ensino religioso, que é próprio do ensino religioso, que é conteúdo escolar, e aí eles vão participar e que não vai impor a ninguém a sua própria confissão. Eu não sei se você pode entrar nesse nível de detalhamento, mas considerando aí o campo que você analisou, especificamente quanto à formação dos professores, há pessoas com formação em ciências da religião, ou a formação é mais diversa, talvez formação especificamente teológica, como que é esse dado? Caso você possa comentar. Sim, eu vou falar separadamente, porque a realidade da formação é bem distinta nos dois colégios.
enquanto no Isabella Hendricks, as professoras foi considerado mais para o lado da formação docente mesmo. São pessoas que já atuaram como professoras de anos iniciais ou de anos finais. Então, eles olharam alguém que tinha esse perfil docente e alguém que tinha também essa ligação com o ensino religioso e tal. E aí, sim, no caso dos dois colégios, todos são pessoas da denominação, mas no caso de Isabella Hendricks, eram professoras de outros conteúdos que trabalham o ensino religioso. No caso do Colégio Batista, são pastores. É um dos pré-requisitos. A maioria lá tem formação em teologia, muitos têm especialização em ciências da religião, ou mesmo dentro da teologia, mas fizeram pesquisas que têm alguma ligação com as ciências da religião. Então, em questão de formação docente, a realidade é essa. A gente percebe uma preocupação da parte deles com a questão da diversidade, até porque eles não atendem apenas alunos da denominação. Tem muitos alunos que procuram pelo nome do colégio, pela fama e tudo. Mas eles têm também esses alunos confessionais. Então, tem que ter um equilíbrio aí para não causar nenhum problema. Bem, eu vejo muito a sua atuação, a sua participação, né, nesse campo, também no grupo de pesquisa liderado pelos colegas, né, o professor Paulo Agostinho, a professora Gisele Siqueira. Como é que você vê, né, o futuro, né, do ensino religioso? Eu vejo com muita esperança. Acredito que a BNCC foi um passo fundamental e acredito, sim, que o ensino religioso tende a se tornar cada vez mais amplo, mais laico e melhor praticado nas escolas. Muito obrigado, Tassiana, pela sua participação, pelas suas contribuições aqui no programa Religare de hoje. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos, acessando a nossa página na internet. Acesse www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.